Conversando sobre liberdade. Eu trabalhei liberdade, o conceito, discussão filosófica a respeito da liberdade, que é uma discussão teológica também, mas muito mais filosófica até do que mesmo teológica, a partir de três autores, três caras. Platão, no livro A República, trabalhei Agostinho, Santo Agostinho para alguns, Agostinho de Hipona, no livro dele, Livre-Arbítrio, e trabalhei também Sartre, Jean-Paul Sartre, que é um filósofo existencialista, que trabalha bastante a questão da liberdade. Bom, primeiro Platão, no livro A República. Então, para Platão, a liberdade é uma capacidade de autocontrole. O ser humano livre, ele é capaz de autodominar, de autodomínio. Ele é capaz de controle. Ele não é dominado por nada. Então ele consegue dominar a si mesmo e consegue dominar seus instintos, por exemplo. Ele consegue dominar as suas próprias vontades. Então veja que para Platão, em A República, a liberdade é o autodomínio, é o conseguir dominar os meus impulsos, dominar as pulsões, dominar as emoções. O ser humano é livre porque ele é capaz de autodomínio. E aí, trabalhando dessa noção de república mesmo, que hoje é o dia da proclamação da independência, né? Platão vai dizer que a república é isso, é o que é de todos, é o comum, o coletivo, né? Então tudo é de todos numa república, todo mundo é dono daquele espaço. Então, para você ser dono desse espaço, você precisa decidir viver coletivamente. E ao viver coletivamente, você abre mão de determinadas individualidades. Essa é a tese geral do livro do Platão, A República. Para viver coletivamente, para ser dono comum de alguma coisa, para viver numa república onde tudo é de todos, você abre mão de certas vontades individuais para você poder viver em coletividade. Então, a liberdade é exatamente a capacidade de viver coletivamente e de construir ali objetivos comuns, de ter partilhas comuns, de ter coletividades, de ter alvos comuns, de ter propósitos comuns, de viver em sociedade. E assim nasce a noção republicana, a noção de república, a partir da noção de liberdade. Já o Santo Agostinho, no próprio Livre-Arbítrio, o livro dele, O Livre-Arbítrio, ele trabalha a noção de liberdade, que aí já é diferente. É a noção de livre-arbítrio, que não é liberdade. Né? Liberdade é uma coisa, livre-arbítrio é outra. O livre-arbítrio, em Santo Agostinho, é muito mais moral e religiosa. Então, é a possibilidade de fazer escolhas morais e religiosas. Santo Agostinho trabalha essa impossibilidade do ser humano fazer escolhas morais e religiosas livres, partindo do ponto de vista que a moralidade, a religiosidade é algo que necessariamente é natural ao ser humano e a natureza humana impõe uma percepção moral e religiosa. Então é impossível ao homem não ser moral e não ser religioso. No entanto, as escolhas que esse indivíduo faz, morais e religiosas, elas são escolhas sempre inclinadas para a pior moral e para a pior construção da religião. É uma religião baseada no egoísmo, no orgulho, na vaidade, e é uma moralidade também baseada em algo que não é necessariamente bom, uma moralidade obscura. Então veja que a noção de livre-arbítrio ela é muito mais designada para uma questão religiosa, para uma questão moral. Enquanto em Platão, a noção de liberdade é muito mais do indivíduo capaz de autogovernar-se a fim de viver em coletividade. E o cara mais moderno, que trabalhou mais esse conceito na modernidade, chama-se Sartre. Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista. Ele vai dizer que liberdade é a possibilidade de fazer escolhas.
A liberdade, portanto, são as escolhas. Nós somos livres porque somos capazes de escolher, de fazer escolhas. A questão para Sartre é que dentro do nosso universo de escolhas existe um limite. Nós não somos capazes de fazer qualquer escolha. Nós somos limitados. Essa limitação também está relacionada às escolhas. Nós não podemos fazer qualquer escolha. A gente não pode, por exemplo, voar. Nós não podemos, por exemplo, deixar de gostar de alguma coisa. Nós não podemos, por exemplo, controlar muita coisa. Portanto, mesmo essa possibilidade, essa liberdade em que Sartre trata, que é a possibilidade de fazer escolhas, esta liberdade também é limitada. Portanto, o ser humano ele não é capaz de fazer escolhas absolutas. As escolhas que fazemos, elas são relativas. Então, muitas coisas muitas coisas que escolhemos não são, na verdade, escolhas absolutas. Nós escolhemos entre as possibilidades que nós temos no nosso universo possível de escolhas. Então, veja que nos 3 principais teóricos que estudaram, que escreveram sobre liberdade e livre-arbítrio, nenhum deles afirma a liberdade plena, a liberdade absoluta, nenhum deles. Todos eles afirmam que a liberdade é sempre a possibilidade limitada ao universo, seja moral, seja religioso, seja coletivo. Então as minhas escolhas elas alcançam somente aquilo que está dentro do meu limite, quando eu não entro no espaço do outro. Portanto, a minha liberdade ela é limitada ao outro, a convivência seria essa noção de república. Por outro lado, do ponto de vista moral e religioso, a liberdade, o livre-arbítrio, ele não existe, porque eu não posso escolher pelo sumo bônus, pelo sumo bem, como dizia Santo Agostinho. A escolha moral sempre o que determina a escolha moral sempre é o egoísmo, portanto não há escolha boa do ponto de vista moral e religioso. Ela sempre é inclinada para o egoísmo humano. E Jean-Paul Sartre é que vai dizer que a escolha, na verdade, ela é limitada ao universo de possibilidades que eu tenho enquanto ser humano. Quanto mais evoluído esse ser humano é, mais escolhas ele vai poder ter e fazer. Quanto menos evoluído ele é, menos escolhas ele terá. Mais escravo das poucas escolhas ele vai ser. Então, no universo individual, chamado cosmovisão, na cosmovisão, as nossas escolhas elas são limitadas àquilo que eu enxergo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu percebo, a minha própria capacidade de fazer escolhas. Então, não existe liberdade. A liberdade, do ponto de vista filosófico, teológico, é algo inexistente. Primeiro, segundo Santo Agostinho, pela imperfeição. Se eu sou imperfeito, eu não posso fazer, eu não sou livre para escolher, por causa da minha imperfeição. Segundo, porque eu vivo em coletividade. Se eu sou absolutamente livre, se eu quero ser absolutamente livre, eu não posso viver em coletividade. Eu não posso me casar, eu não posso participar de grupos. Por quê? Porque participar de grupo, ter relações, implica necessariamente na limitação da minha liberdade. Eu não posso fazer o que eu quero porque existem outras pessoas também. Então eu me limito a conviver nesta república, vai dizer Platão. E, finalmente, em Jean-Paul Sartre, é que esta liberdade se torna a antítese do determinismo. Eu sou livre porque nada determina o que eu sou. Eu sou livre porque ninguém pode dizer ou ninguém pode me obrigar a ser. Aí eu indico, gente, algo sensacional que é o Viktor Frankl no livro Em Busca de Sentido. E eu quero terminar essa pequena live falando disso. Nesse livro Em Busca de Sentido, inclusive tem um audiobook dele no YouTube,
Você pode, ao fazer sua caminhada, você ir ouvindo um narrador narrando esse livro para você. É sensacional. Ele vai dizer o seguinte, que as pessoas podem tirar tudo de você, menos a sua liberdade. E que esta liberdade, ela é interna. Quando o Viktor Frankl chegou no campo de concentração, eles tiravam tudo dele. A roupa, os pelos do corpo, raspavam tudo, exatamente para dar para as pessoas que estavam no campo de concentração aquela noção de que eles não tinham nada, de que eles tinham perdido tudo, de que eles estavam absolutamente desprovidos, de que eles não eram mais livres. Então havia um aspecto psicológico muito forte nesse campo de concentração, que era tentar destruir a identidade, a humanidade daquelas pessoas. E o Viktor Frankl, ele começou a perceber que mesmo dentro desse universo de escolhas que era o campo de concentração, ele tinha liberdade. Por exemplo, ele ganhava todos os dias um pedaço de pão, porque as pessoas que estavam no campo de concentração trabalhavam, né? Era o dia inteiro lá quebrando pedra nas cavernas. E eles ganhavam de manhã um pedaço de pão. E eles administravam aquele pedaço de pão no dia. Então, cada pessoa que estava presa ali administrava o seu pedaço de pão. Ela tinha que proteger aquele pedaço de pão para não ser roubado. E ao mesmo tempo, ou ela comia tudo de uma vez, ou ela ia comendo durante o dia partes daquele pedaço de pão. E aí o Viktor Frankl entendeu que mesmo no universo dele, ali, ele tinha liberdade. Ele entendeu que algumas pessoas se matavam, e havia no campo de concentração uma morte também que era diferente, que era o indivíduo que se entregava. Quando ele se entregava, ele perdia as forças. E aí ele morria no campo de concentração nazista. E o Viktor Frankl entendeu. É o criador da logoterapia, alguém que me influenciou muito na minha percepção da vida e da própria liberdade. Ele entendeu que mesmo no campo de concentração, quando tudo era tirado dele, ele tinha liberdade. E aí ele fala um pouco sobre essa questão filosófica da liberdade, teológica da liberdade, que mesmo dentro dos limites impostos pelo Hitler, pelo Reich, ele tinha dentro dos seus limites a possibilidade de fazer as melhores escolhas que ele podia. Dentro do ambiente dele, do universo dele, ele ainda tinha a possibilidade de fazer as melhores escolhas que ele podia fazer. Não eram as escolhas perfeitas, não eram as escolhas absolutamente, as escolhas absolutas. Eram as escolhas que ele podia fazer, mas dentro do universo dele eram as melhores escolhas. Então esses três caras, Platão, Santo Agostinho e Jean-Paul Sartre, são caras maravilhosos que trabalham a questão da liberdade. E todos eles tratam o mesmo ponto de vista. Mesmo dentro das nossas limitações de escolha, nós sempre podemos fazer as melhores escolhas. Não importa o nível que a gente tenha ou a possibilidade de escolha que se abre dentro de nós. Alguns têm mais possibilidades de escolha, outros têm menos possibilidades de escolha. No entanto, sempre podemos fazer as melhores escolhas. Graças a Paz, Flávio. Sempre podemos fazer as melhores escolhas. Dentro do nosso universo, dentro da nossa cosmovisão, as escolhas que se abrem dentro daquilo que podemos ser e fazer, sempre podemos escolher pelo melhor. Nesse dia, 7 de setembro, dia de liberdade, de independência, a independência, a liberdade não existe. Ela existe a partir de um universo pessoal e individual. Cada um de nós escolhe dentro da sua cosmovisão, dentro da sua vida, dentro do seu universo. E sem dúvida, não podemos muitas vezes fazer a escolha que queremos objetivamente, a escolha que desejamos
objetivamente, o que de fato seria o ideal, inexiste, é impossível. Nunca vai acontecer na vida de ninguém. Mas dentro das nossas possibilidades, sempre haverá a possibilidade de fazer a melhor escolha possível. Então não existe a melhor, existe o possível. A melhor escolha possível. Dentro do nosso universo, dentro da nossa cosmovisão, dentro das nossas possibilidades de escolhas, podemos escolher pelas melhores. Beleza? Então é isso. Dentro das suas possibilidades, do seu universo, você pode fazer as melhores escolhas. Não são as perfeitas, mas dentro do que você tem e do que você pode, faça as melhores. Se, como Viktor Frankl, você está preso e você só tem um pedacinho de pão, você pode escolher o momento em que você vai comer aquele pedacinho de pão. E dentro desse ambiente terrível descrito lá, que é o campo de concentração nazista, principalmente você pode fazer uma grande escolha: sobreviver. Essa foi a escolha do Viktor Frankl. Ele escolheu sobreviver ao campo de concentração. Um abraço, até a próxima live.